Vamos lá. Vender é fácil, né? Ser um vendedor profissional é difícil. A diferença é muito simples. A gente vende o tempo inteiro, durante todo o dia. A gente faz muitas vendas durante o dia. O problema é que a gente não entende como essas vendas acontecem. E aí a gente tem muita dificuldade de reproduzir isso na hora que a gente realmente precisa ser um vendedor profissional. Por isso que eu faço essa brincadeira, que vender é muito fácil. Obrigado, Humberto. Porque basta a gente repetir as coisas que a gente faz nas melhores vendas, nas vendas que a gente faz durante o dia. Uma analogia que eu faço muito simples é, se você tem um parceiro, uma parceira, um esposo, uma esposa, se você refletir, o primeiro encontro foi uma baita venda. Uma baita venda que você conseguiu. Não é? Ou uma baita compra, que é melhor ainda. Então, basta a gente lembrar dessas coisas. As coisas que eu vou falar aqui hoje, eu vou tentar sintetizar, não vai dar para a gente falar em uma hora e pouco, tudo que precisa, mas era legal a gente tentar já construir uma ordem cronológica ou um cronograma das coisas que eu quero falar. Quando eu entro numa consultoria, quando eu entro num projeto de consultoria, eu tenho etapas a serem vencidas. Eu divido a consultoria em partes, em etapas. E aí isso fica mais fácil para que eu consiga vender a consultoria para o empresário, para a empresa. Eu faço consultoria até para a pessoa hoje. Sou coach de venda, olha só, Paulo. Virei coaching de venda, é mole? Então as pessoas participam da minha palestra e falam assim, Eli, você consegue fazer a consultoria só para mim? Falando por quê? Porque eu quero fazer a consultoria para que eu possa vender, para que eu saiba vender. E engraçado, eu sou coach de venda, sabe para quem? Para coaching. Porque eles têm dificuldade de vender. Eles sabem muito bem o que precisa ser feito, mas têm dificuldade de apresentar isso para as outras pessoas. Então eu digo que a gente tem 5 etapas num projeto de consultoria. 5 etapas para a gente conseguir passar. E qualquer um de vocês podem levantar um projeto de consultoria comercial, ou levantar um projeto de gestão comercial para você ou para o seu negócio. Primeira etapa, histórico de resultado. A gente precisa de um histórico de resultado. Você precisa saber, dentro da tua empresa, dentro da tua organização, dentro da tua atividade, quais são os seus resultados. E os resultados não são só financeiros, são os resultados também de indicadores. Então, vamos imaginar um coaching. Ele apresenta propostas, certo? Ele fez dezenas de propostas durante o período de trabalho dele. Quantas propostas ele faz por mês? Ou quantas propostas ele fez nos últimos 3 meses? Então, ele precisa ter um histórico desse, para a gente entender qual é a taxa de conversão que ele tem. Então, se ele faz 10 propostas e consegue fechar 2, a taxa de conversão dele é 20%. Então, se a gente precisa aumentar a venda, a gente precisa prestar atenção se é possível melhorar a conversão ou se eu preciso aumentar o meu número de propostas. Se é um negócio de varejo, por exemplo, essa mesma analogia podia ser feita por clientes que entram no meu ambiente físico. Se eu consigo vender para 2 clientes de cada 10 que entram, eu tenho 20% de conversão. Eu preciso aumentar meu número de clientes ou eu preciso melhorar minha conversão dos clientes que entram? Então, preciso entender esse histórico. Se for uma empresa com mais vendedores, isso precisa ser feito para cada um dos vendedores. Então, a gente precisa entender quais históricos de venda a gente tem. Tá? A segunda etapa do projeto é o acompanhamento de resultado. Então, quando a gente entra nas organizações, um dos maiores defeitos é que não existe acompanhamento de resultado. Então, se a gente chegar numa empresa hoje, muitas delas não sabem qual é o acumulado de venda de hoje. E se elas sabem o acumulado financeiro, eles não sabem por que isso aconteceu. Será que eu estou com muitas vendas? Será que eu estou com um ticket médio melhor? Será que eu estou com um número de peças maiores? Será que eu fechei um grande contrato? O que aconteceu que eu estou com esse resultado de venda agora? Então, a gente chama de acompanhamento de resultado. A gente vai fazer essa empresa ter acompanhamento de resultado full time. Ela vai acompanhar resultado todo dia. Algumas a gente consegue fazer com que acompanhe resultado hora a hora.
Então a gente consegue saber exatamente o que está acontecendo na operação agora. Se é uma venda de contrato, por exemplo, quantas propostas estão rodando por aí, que fase essas propostas estão, não é? Qual que é a chance que a gente tem de vender para cada uma delas. E se é um negócio de varejo, a gente consegue entender naquele momento quantas peças a gente está vendendo por cada uma das vendas, quantas vendas a gente fez, quantos clientes a gente conseguiu converter até agora. Cada um desses indicadores é muito importante. Então, esse é o segundo passo. Depois que a gente tem essas duas coisas, vejam só vocês, a gente está preparado para a terceira etapa do projeto. Que a terceira etapa do projeto está relacionada a um processo de venda. A gente precisa ter um processo de venda dentro das organizações. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre a necessidade de ter um processo de venda, mas como todo mundo aqui está muito próximo do ambiente empresarial, vai conseguir entender. Dentro de uma empresa, a gente tem dezenas de processos. Dentro da atividade de vocês, a gente tem dezenas de processos. Muitos deles muito bem desenhados e até descritos. Mas quando a gente olha para a atividade comercial de uma organização ou de uma pessoa, ela não tem um processo de venda. Então, se eu pergunto para uma pessoa quais as etapas que você tem que vencer, se eu pergunto para um vendedor quais as etapas você tem que vencer para conseguir realizar uma venda, descreva essas etapas para mim, ele não sabe. Todo vendedor profissional deveria saber quais as etapas ele tem que vencer. Qual a primeira, qual a segunda, qual a terceira, qual a última etapa até ele conseguir realizar essa venda. O grande problema das empresas, ou um dos maiores problemas que eu encontro é, quando eu chego lá, o camarada tem processo para tudo, mas para o vendedor dele, ele não preparou o vendedor para cumprir um processo. Cada vendedor faz do seu jeito. Eu pergunto para o vendedor qual que é o teu processo de venda. Eu faço desse jeito. Pergunto para o outro vendedor qual que é o teu processo de venda. Eu faço desse jeito. Pergunto para o vendedor qual é o processo de venda. Eu pergunto, oi? O quê? Eu falei, processo de venda, como que você faz a venda? Quando você está diante do cliente, que etapas você cumpre? Qual etapas você quer vencer? Não sei. Então, a gente precisa criar um processo de venda para essa organização, fazer com que todos cumpram esse processo de venda. Isso tem a ver com gerenciamento, certo? Se eu quero gerenciar minha área comercial, eu preciso criar um processo. Se eu não tenho um processo, eu não consigo gerenciar. Eu não consigo medir o que não tem processo. Então, a gente precisa criar um método para medir. Esse é o processo. A quarta etapa tem a ver com treinar esse processo. Porque depois que eu criei ele, eu preciso determinar uma forma como eu vou fazer minha equipe executar isso sempre. Como eu vou fazer com que minha equipe tenha o hábito de fazer isso? Porque se eu apresentar para eles o processo, vai acontecer? Falar para eles, desenhei o processo de venda que vocês vão ter que fazer agora, cada uma das vezes que vocês estiverem diante do cliente, ok? Apresento aqui para vocês e a partir de amanhã todo mundo está fazendo. É assim que acontece lá na empresa? Não, então a gente precisa criar um método de treinamento. Uma forma com que a empresa repita isso, as pessoas da equipe comercial repita isso sistematicamente até se tornar hábito. Ok? E a última etapa tem a ver com o que eu chamo de empoderamento comercial. Tudo o que vocês pensam que é necessário ser feito, que não foi tratado nas 4 últimas etapas, vai ser tratado no empoderamento comercial. Incentivo de venda, remuneração, marketing, porque agora eu estou preparado para fazer marketing. Faz sentido? Então, eu digo que uma organização, quando a gente olha para problemas relacionados à venda, ela tem um problema ou de marketing ou de vendas. Se o meu problema é marketing, meu problema está relacionado à atração e fidelização de cliente. Faz sentido? Concordam comigo? Meu problema de marketing é ou eu não consigo atrair clientes ou eu não consigo fidelizar os clientes que compram comigo. Ok? Dentro de marketing a gente pode ter até um problema de produto. Problema de produto não dá para segurar, não dá para admitir. Um problema de produto é muito fácil de ser resolvido hoje em dia. Você tem um problema de produto, dá para resolver, num estalar de dedos. O meu problema normalmente está ligado à atração e fidelização de clientes se está em marketing. E se meu problema está em vendas, ou gestão comercial ou processo de venda? Como que eu vou fazer marketing se eu não sei se eu tenho um processo de venda e gestão comercial? Eu vou atrair mais cliente para continuar atendendo mal? Eu vou atrair mais cliente para continuar com um processo de venda que não converte venda? Faz sentido?
Então, primeiro eu trato de gestão comercial e vendas. Depois eu trato de marketing, ok? O que as nossas empresas fazem? Primeiro marketing e depois nunca trata de venda. Sempre fica devolvendo o problema para marketing. Fala, viu, seu cliente não serve, o cliente que está indicando para mim não é bom, o cliente que você está indicando não compra. E nunca é de gestão comercial e nunca é de processo de venda. Está errado. Primeiro a gente tem que corrigir processo de venda e gestão comercial. Depois que eu tenho isso pronto, aí eu posso fazer marketing. Porque se eu consigo a estratégia de marketing der certo, eu vou conseguir vender. Faz sentido? Essa semana eu estava conversando com o Henry e o Henry falou, todo mundo lembra do Henry Cardinho aqui? Acho que a maioria conheceu ele, né? O Henry falou, a gente precisa se lembrar que marketing é uma ciência exata. Se o gestor comercial soubesse disso, ele nunca devolveria o problema para marketing. Marketing é exato. O que você fizer lá vai acontecer. Só não acontece se eu não tiver processo de venda. Se eu não tiver gestão comercial e venda, vai dar problema. Agora, se eu fizer marketing direito, vai dar resultado com processo de venda e gestão comercial. Ok? Então, esses são as 5 etapas que a gente tem que cumprir. Como eu disse aqui, a gente vai tratar de incentivo, de adequação de remuneração, porque agora eu tenho uma equipe treinada, agora eu posso tratar do meu modelo de remuneração. O que adianta eu mexer no meu modelo de remuneração se o meu vendedor não cumpre um processo de venda? Posso fazer qualquer tipo de remuneração que pode não dar resultado. Aqui a gente pode tratar de reconhecimento, de pertencimento, de engajamento. A gente pode fazer várias coisas depois que você tem tudo pronto. Ok? Eu sei que todos vocês estão querendo muito. Falei, Eli, vamos falar de venda, né? Como é que vende, né? Diz aí como é que vende. A gente vai chegar lá. Mas o que eu vou apresentar aqui tem a ver muito com a minha história. Tem a ver muito com a minha história de vida. Eu trabalho com vendas há mais de 25 anos, há quase 28 anos. Completo agora no mês que vem, em abril, 28 anos trabalhando com venda. Então, as coisas que eu vou falar aqui, é muito importante que vocês avaliem. É muito importante que vocês critiquem. Mas, tanto essa avaliação quanto essa crítica não é importante para mim. Sinto muito. Sabe por quê? Eu vou falar de coisas que deram certo para mim. Eu vou falar de coisas que funcionaram para mim. Então vocês podem avaliar, fiquem à vontade com isso. Mas não vai rolar muito. Deu para sacar? Porque essas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês, aconteceu comigo. Acontece comigo hoje, dá resultado. Então vocês podem falar, pô, isso aí não funciona. Tá bom. Testa aí, porque para mim funciona. Eu uso isso e isso funciona. Legal? Para a gente chegar na parte que mais interessa, eu preciso ir levando a gente para lá. É legal a gente entender qual o momento que os negócios, qual o momento que o mundo vive com relação à venda. Acabou de sair um indicador do ano passado, o varejo caiu 6%, indicadores de varejo. E a internet cresceu, as vendas do e-commerce cresceram 13%. As vendas do e-commerce cresceram 13% e não foi bom. Elas cresciam mais de 25%. Cresceu muito pouco dessa última vez. Então, alguns especialistas já começam a dizer o seguinte, o mercado de e-commerce começa a se acomodar, ele começa a entender qual é o lugar que ele vai ocupar, qual o espaço que ele vai ocupar. Essa é a corrente que eu defendo, tá? Eu acho que o e-commerce não vai tomar conta de tudo. Ele vai tomar conta de alguns segmentos que vendem muito mal e que aí o consumidor está obrigado a ir comprar no e-commerce, que é mais fácil. Ele não tem encheção de saco quando ele vai comprar no e-commerce. Outros consumidores que a gente sabe que vão para o e-commerce, é aqueles consumidores que estão muito decididos pela compra. Ele já sabe o que comprar, já sabe como quer pagar, já sabe o valor que custa, ele já tem bastante informação e ele vai lá para o e-commerce. Outra parte das pessoas que são consumidores continuam procurando lojas físicas. Tem uma outra informação que saiu no final do ano que é muito bacana. 90% das vendas que acontecem na internet esse cliente passou por uma loja física. Nossos vendedores às vezes estão falando que a gente está perdendo venda para a internet, né? Estamos mesmo. Mas a gente está tendo a oportunidade de vender para o camarada. Ele está indo lá na loja.
Ele pesquisa na internet, vai na loja física e depois volta para comprar na internet. Então, os processos de venda, a estratégia comercial das empresas, muitas vezes não estão preparados para poder entender que aquele cliente que está diante de mim, ele pode saber mais do produto do que eu mesmo. Ele pode saber mais do meu produto do que o meu próprio vendedor. E o meu vendedor tem que estar preparado muitas vezes para fazer uma pergunta para ele. Você já pesquisou em algum lugar? Você já fez algum tipo de pesquisa para comprar esse produto? Porque pode ser que ele entregue para mim, pode ser que ele me diga que já fez essa pesquisa e isso vai ficar mais fácil para eu conduzir com ele. Ok? A ideia agora é vocês entenderem o quanto que vendas se torna importante. Quando a gente trata a história da evolução das empresas no que tange a liderança, que momento cada tipo de líder, cada tipo de liderança ocupou a maioria das empresas, a gente compreende o momento que a gente está vivendo. A maioria de vocês, ou boa parte de vocês, vai conseguir entender o que eu vou falar. Se a gente olha para as empresas na década de 70, de 80, a gente sempre via como principal líder um camarada que entendia muito do produto. Faz sentido? Então, o dono da padaria era o cara que sabia fazer o pão. O dono da serralheria era o cara que entendia como fazer um portão. O cara que se prestava a fazer móveis, ele era um carpinteiro ou era um modelador. Ele conhecia muito do produto. Então, as empresas lá atrás foram criadas pensando, sempre respeitando isso. Era dono de empresa quem conhecia muito o produto. Ou decidia ter uma empresa quem conhecia muito o produto. Engraçado é que isso acontecia em grandes e pequenas empresas, né? Você ia para uma concessionária de carro, o camarada era um especialista no carro, cara. Às vezes era o mecânico o dono da empresa, o dono da concessionária de carro. A evolução foi a seguinte: na década de 80 as empresas precisaram se informatizar. Quem passou a ser líder nas empresas? As pessoas que vinham da área de tecnologia. Eles passaram a ocupar cargos muito altos e muitos deles passaram a se tornar presidentes. Em grandes organizações, o presidente era o cara de tecnologia. Depois da era da tecnologia, que foi até meados dos anos 90, ficou uma conta grande para pagar. Muito investimento das empresas em tecnologia, a gente precisava pagar aquela conta lá. E as empresas apertadas para o pagamento dessa conta. Alguém consegue imaginar quem passou a ser os grandes líderes das organizações? Financeiro. Os financeiros chegaram nas organizações para poder ajeitar aquela conta toda que estava desarrumada. Depois dos financeiros, as empresas criaram bons processos de acompanhamento de resultado, principalmente as maiores, e entenderam o seguinte, viu? A gente não pode ficar gastando de qualquer jeito. A gente tem que gastar com planejamento. E os caras da tecnologia sempre com mais coisa para poder investir. E uma briga danada, financeiro com tecnologia se degladiando o tempo inteiro lá. Alguém consegue imaginar, depois desse período, quem passou a liderar as empresas? RH. Eles precisam botar os dois para conversar sem brigar. Financeiros e tecnologia precisavam sentar na mesma mesa, vocês precisam entrar no acordo para a gente poder avançar. E aí o RH chegou nas instituições. Deu uma acalmada lá por volta dos 2005, 2010, a gente começou a ouvir falar muito de processo. Faz sentido? Todas as empresas precisamos de processo. Quando a gente olha para as empresas nesse período, quem são os líderes? Os caras que têm grande formação na área de processo. Os caras que sabiam fazer bons projetos, tá? E aí, a gente pode dizer o seguinte, quando a gente olha para uma organização mais madura hoje, a gente vê que todas essas partes dela estão bem feitas. Desde produto, passando tecnologia, financeiro, RH, processo, está tudo pronto. O que está faltando para essa empresa agora? Vender. E então, quem são os líderes chamados agora? Vendedores. Quando a gente olha para as principais organizações do mundo, as maiores, eu costumo dizer que elas ditam o que vai acontecer nas outras organizações, a gente vê como líderes das empresas grandes vendedores. A gente passou a ver um fenômeno de 2010 para cá, que são os presidentes das grandes empresas sendo garotos de propaganda. Alexandre Costa, Cacau Show. Isso para falar de empresas nacionais, né? Quando a gente olha para as montadoras, muitas delas utilizaram o presidente para poder fazer a propaganda da TV, né? A Ford agora recentemente colocou o presidente para falar, o meu carro é bom, pode vir aqui comprar que eu garanto, né? Então, eles precisam ser bons vendedores, não só dos produtos, mas eles precisam ser bons vendedores também das ideias.
Eles precisam ser bons vendedores dos insights que eles têm, né? Eu preciso convencer as outras pessoas para que façam isso. Por que é importante eu falar isso? Porque muitas vezes quando eu chego na empresa ainda, eu estou diante de um líder que é o especialista de produto. Ele é apaixonado do produto. E às vezes o projeto demora um tempão para fluir, porque eu preciso separar esse cara do produto. Ele precisa ser apaixonado por quem? Ele precisa se apaixonar pelo cliente. Se ele não se apaixonar pelo cliente, eu estou ferrado. E ele está lá apaixonado pelo produto. Ele quer fazer tudo para melhorar o produto que já é quase perfeito. E ele quer fazer com que o produto fique perfeito. O produto nunca vai ficar perfeito, porque a perfeição não existe. Ele precisa se apaixonar pelo cliente, ele precisa se apaixonar pela equipe dele. Ele precisa se apaixonar por um processo de venda e esquecer aquele enorme sentimento que ele tem pelo produto. E aí, a gente vai encontrando outros problemas. Eu encontro o líder apaixonado pelo produto, eu encontro o líder apaixonado por tecnologia, eu encontro o líder apaixonado por finanças, eu encontro o líder apaixonado por RH, eu encontro o líder apaixonado por processo. A coisa mais difícil, eu digo para vocês que praticamente impossível de eu encontrar num projeto de consultoria é alguém apaixonado por venda. Porque se ele é apaixonado por venda, ele não vai me procurar. Não precisa de mim, pô. Ele já está fazendo o que é necessário. Ele já foi lá e já está fazendo o que é necessário. Ele está com outras paixões, menos a paixão por venda. Ok? É disso que a gente vai falar. É tentar fazer com que a gente se incomode e, afinal de contas, não existe mudança de comportamento sem incomodação. As grandes mudanças de comportamento têm a ver com uma incomodação grande, né? Quando eu me incomodo muito, eu mudo o meu comportamento. É disso que a gente quer falar, se incomodar. Provavelmente, os nossos problemas de resultados relacionados à venda têm a ver com o foco que eu dou na minha área comercial, com o foco que eu dou em gestão comercial, com o foco que eu dou em treinar processo de venda, ou até criar um processo de venda para a minha empresa. Às vezes eu não tenho isso, estou lá com um chicote na mão, dando pancada nos meus vendedores, ou eu estou lá me autoflagelando, dizendo, pô, minhas vendas não acontecem, eu não consigo vender. Mas qual é o meu processo de venda? Qual é o problema do meu processo de venda, né? Eu entendi a força de ficar repetindo isso com o Rodrigo Teles. Muitos de vocês conhecem ele, né? O Rodrigo foi um dos primeiros projetos que eu levantei. E quando eu conversei com o Rodrigo, no meu script lá, no meu roteiro de entrevista, perguntava o seguinte: você sabe me dizer onde, dentro do seu processo de venda, se concentra os maiores problemas? Quando eu perguntei isso para o Rodrigo olhou para a minha cara e falou, do que você está falando, Eli? Estou falando que o processo de venda tem etapas. Você sabe me dizer onde você tem mais problema dentro dessas etapas? Ele falou, cara, eu acho que eu tenho um baita problema. Porque eu nem sabia que venda tinha etapa. Eu acho que o meu problema é em todas as etapas. Então, a gente entendendo onde o problema é maior, a gente pode concentrar a energia naquela etapa. Eu não preciso ficar em todas as etapas, eu não preciso tratar o processo de venda do início ao fim. Vou me concentrar onde eu estou tendo mais problema. Eu comecei dizendo para vocês que eu tenho 28 anos trabalhando com vendas e a minha primeira atividade foi como vendedor. Com 16 anos, 15 para 16 anos, eu fui trabalhar numa loja de sapato na rua da minha casa, de uma senhora, de uma vizinha que chamava-se Edna. A dona Edna ficou grávida e a loja de sapato dela era uma loja de um bairro, né? E trabalhava ela sozinha, ela não conseguia pegar os sapatos e guardar os sapatos nas prateleiras. Então eu era um garoto da rua ali, ela conhecia muito minha mãe e falou, pô, o Elisael podia... Elisael é meu nome, né? O Eli pode vir me ajudar aqui. Eu fui para lá trabalhar. Não fiquei muito tempo porque eu comecei a me meter muito na venda. E eu não estava lá para vender, eu estava lá só para guardar e pegar o sapato, que ela não conseguia subir na escada nem se abaixar para pegar os sapatos. Então, as mulheres começavam a chegar na loja e eu não prestava atenção no que a dona Edna queria vender, eu prestava atenção no que a mulher queria olhar. E a dona Edna, ela queria vender alguns sapatos, porque ela sabia o estoque que ela tinha. Então, ela queria vender determinados tipos de sapato que ela tinha lá dentro do estoque. E eu estava prestando atenção no que a mulher estava querendo.
E quando a dona Edna pegava um sapato vermelho, brilhante, eu trazia um preto fosco. E ela olhava para minha cara e falava, por que você trouxe esse preto fosco? Porque ela falou para mim que vai usar com vestido preto. Eu acho que o vestido preto combina mais com o sapato preto. E aí, depois de algum dia, a dona Edna falou com a minha mãe, falou, viu, eu não quero mais que o Elisael vá. Eu estou arrumando um outro garoto, tá? Depois disso aí eu fiz muita coisa, trabalhei como garçom, chapeiro, balconista, cuidei de piscina, fui office boy. Quando eu comecei trabalhando com office boy, só recentemente, há bem pouco tempo atrás, eu entendi o que Deus fez por mim. Porque eu também, como muitos de vocês, fico me perguntando, por que essa jornada, meu Deus? Por que essa jornada, meu Deus? E hoje eu olho para ele e falo, pô, o senhor é demais, o senhor planejou cada momento da minha vida. Então, com 18 anos aproximadamente, eu fui trabalhar de office boy numa concessionária de carro. Entrei nessa concessionária e meu lugar era na contabilidade. Então eu ficava ali quando eu não tinha nenhum serviço externo para fazer na contabilidade. E na contabilidade eu aprendi a cuidar do arquivo morto. Muitos de vocês nem sabem o que é isso, né? Então, de vez em quando vinha aqueles pedidos lá da área da contabilidade, pega o extrato de Putz, era comigo, eu que tinha que ir lá pegar. Então, quando eu comecei a trabalhar no arquivo morto, eu entendi o poder da disciplina e da organização. Porque o que a minha antecessora fazia em um dia, eu comecei a fazer em 15 minutos. Que eu criei um fichário, eu mudei o jeito do arquivo morto, eu passei a tratar o arquivo morto com caixas numeradas e não por ano. Então, numa mesma caixa eu tratava de um documento só, então eu não precisava ficar andando muito no arquivo morto. Eu ia naquela caixa, eu já sabia, naquela caixa eu cuido de extrato. E nessa caixa aqui eu tenho extrato desse mês até esse mês, né? O meu contador, o contador que era meu chefe, olhou para mim e falou, magnífico o que você fez. Então, você vai precisar passar por outros departamentos. Eu fui trabalhar no Contas a Pagar, e lá eu entendi algumas coisas, né? A menina ficava a manhã inteira lá fazendo cheque. Um cheque para cada boleto, porque cada boleto tinha que ter uma cópia de cheque. Puxa, mas a gente pagava vários boletos do mesmo fornecedor. Será que para o mesmo fornecedor eu preciso fazer um cheque para cada um? Fomos perguntar isso para o contador falou que não, a empresa fazia isso há anos. Ela ficava a manhã inteira fazendo um cheque para cada boleto, a gente podia juntar todos os fornecedores e pagar com um cheque só. E aí resolveram me mandar também para a área de cobrança. Falou, dá uma passadinha na cobrança lá. E lá na área de cobrança, a gente controlava tudo fisicamente de forma alfabética. Então, as duplicatas ficavam no arquivo de forma alfabética, para você montar o teu recebimento, o teu relatório de recebimento. Muitos de vocês nunca ouviram falar nessa expressão aqui, francesinha. Vinha um relatório de recebimento do banco que era a francesinha. E nessa francesinha você ia anexar cada um dos boletos que você recebia. Só que no arquivo do Contas a Receber, isso era feito de forma alfabética. Então era uma caixa desse tamanho que você tinha que ficar procurando para montar a francesinha. Eu falei, cara, vamos mudar isso para a ordem de vencimento. Faz mais sentido. Se eu estou fazendo a francesinha do dia de ontem, eu vou procurar todos os meus vencimentos do dia de ontem. Se teve um ou outro título pago com atraso, eu vou procurar só esse título pago com atraso nos dias anteriores. Agora, você imagine você montar uma francesinha de A a Z. Beleza, fui promovido a supervisor administrativo, porque eles compraram a concessionária, compraram uma locadora de carro, e nessa locadora de carro precisava de alguém que soubesse um pouco de contabilidade, um pouco de financeiro, um pouco de contas a pagar, um pouco de contas a receber, e eu era o office boy que sabia disso. Então, fui promovido e fui trabalhar nessa locadora. Eles compraram a bandeira da Unidas, lá em São José dos Campos, né? A locadora Unidas passou a ser dessa concessionária lá. E lá, nessa locadora, eu já estava com 21 anos, e tinha uma coisa que estava me incomodando demais. O meu pai, que é falecido, mas que eu admiro, é meu herói, era metalúrgico, sempre foi metalúrgico, né? Nós todos somos nordestinos, e mesmo a Florinha, quando veio aqui para o sul, como nós chamamos lá no Nordeste, né? Passou de Minas Gerais, é tudo sul para nós, não tem Sudeste para nós, depois de Minas é tudo sul. A Florinha estava de alguns meses ainda lá em Barra do Piraí,
E o pai veio se aventurar aqui no sul para poder ter melhores rendimentos, né? Mas sempre como metalúrgico. O que me incomodava lá era o seguinte, os pais dos meus amigos eram metalúrgicos. Os amigos do meu pai eram metalúrgicos. O meu irmão era metalúrgico, os amigos do meu irmão eram metalúrgicos. Todo mundo que estava ao redor de mim era metalúrgico. E meu pai meio que falando para mim, esse negócio aí de administração não está com nada. Tem que ser metalúrgico, não é? Você já não fez Senai, já está com 21 anos, que profissão você vai ter? Você nem fez Senai ainda, não é? Você devia fazer um Senai agora. Isso estava me incomodando, mas tinha uma coisa em particular que me incomodava, que era o seguinte, a gente ia para a Bahia de vez em quando. De vez em quando, que eu estou falando, de vez em quando mesmo. Mais de vez em quando vocês estão pensando. A cada 5 anos, a gente já ficou 7, 8 anos sem voltar na Bahia, né? Na minha época de adolescência. E por quê? Porque meu pai era metalúrgico, a conexão na minha cabeça era essa. Putz, pouca grana, férias quando a empresa quer, e quando sai de férias, pega a grana para acertar as contas que aconteceram, ou para planejar alguma coisa, juntar um dinheiro para as próximas 5 férias e comprar uma casa, né? Mas com essa idade eu já estava conhecendo um pouquinho mais São José dos Campos. E aí eu já conhecia outras pessoas. E eu descobri que outros pais de amigos meus, que não eram metalúrgicos, viajavam mais. Viajavam todo ano, 2 vezes por ano às vezes. Eu falei, putz, esse negócio de viajar pouco tem a ver com metalúrgico, cara. Quando o cara está em outra parada, ele viaja mais. E eu conversava muito com meus pares lá e com outros colegas, e eu gostava demais de ir na área de venda, primeiro por causa dos carros, né? Os carros novos ficavam lá na área de venda, né? Naquela época, os mais velhos aí vão lembrar, a GM estava, a General Motors, né? Estava lançando, a Chevrolet, estava lançando o Cadete. E tinha o Cadete GSI. Nossa, o Cadete GSI era o carro, cara. Então, quando chegava um Cadete GSI vermelho no stand de venda, eu ia lá e ficava... Como é que eu vou fazer para comprar um carro desse, rapaz? Não vou conseguir comprar um carro desse nunca na minha vida. E um colega meu da área de venda, um vendedor da área de venda, um dia me vendo lá, né, olhando, ele falou, você todo dia vem aqui depois da hora do almoço, né? Eu falei, vem, mas Cadete é bonito, hein, cara? Ele falou, pois é. Ele falou, mas eu não gosto muito do vermelho, não. Eu olhei pra ele, falei, você não gosta do vermelho? Ele falou, não, eu gosto mais do preto. Eu falei, eu nem vi o preto. Ele falou, porque quando chegou eu já mandei lavar, tá lá fora. Eu falei, o que você faz aqui? Ele falou, sou vendedor. Você tem um Cadete desse aqui? Tenho. Deixa eu ver. Ele me levou lá na porta, falou, aquele lá é o meu. Eu falei, não acredito. Ele, falou, é o dele. Ele apertou a chave aqui, funcionou, é o dele. Eu falei, viu, eu queria ter um carro desse. Ele falou, então, trabalhando na administração você não vai ter. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque quem ganha grana, quem ganha muito dinheiro, trabalha com venda. 3 meses depois eu saí para trabalhar com venda, fui trabalhar com ouro físico. Ouro físico é ouro de aplicação, né? Eu cheguei numa equipe que os caras vendiam um contrato por semana. Eu comecei a vender 1 por dia. Então, todo dia eu recebia dinheiro. Todo dia eu voltava no escritório e tinha uma grana para receber. Tive um problema. Oi? Para comprar o Cadete. Não, nessa hora eu já não estava querendo mais um Cadete. Eu já queria viajar com Cadete. Eu já queria tudo que era possível. Porque eu falei, pô, se os caras estão vendendo né? No dia que eu vendi 2 contratos, eu falei, puta, mas por que eu vendi 1? Todos esses dias que eu passei. Porque de manhã eu saía para fazer algumas visitas. Meio-dia eu conseguia vender um contrato. O que eu fazia o resto da tarde? Descansar, né? Já vendi 1. Ficava esperando meu chefe me ligar, né? Me ligar não, porque naquela época a gente ia para um orelhão e ligava para ele. Ele falava para mim, e aí Eli, quantas gramas? Falei, chefe, tá mal acostumado, hein? 250 gramas. Ele falou, então passa aqui para receber. No dia que eu vendi 2, eu fiquei pé da vida. Eu falei, pô, eu consigo vender 2, por que eu estou vendendo 1 todos os dias? Não é? Podia estar vendendo 2. Mas essa empresa deu um problema danado, porque naquela época não tinha nada desses recursos que a gente tinha. Então você fazia o contrato, pegava o cheque do camarada e levava na empresa e dava lá na área da empresa responsável para os caras poderem averbar aquele contrato e aquela pessoa ficar com o registro de uma quantidade de ouro que ele comprou, né? E muitas pessoas compravam esse ouro em grande quantidade, né? Às vezes eu fazia um contrato de
800 gramas, que o cara ia pagar em um ano, né? Ouro físico é um investimento muito de quem tem dinheiro guardado e não quer declarar, né? Até hoje é. E é um baita de um investimento, né? A única coisa que não perde valor é ouro físico, né? Ouro físico, todo dia, se acompanhar lá a cotação, todo dia o ouro físico tem um aumentozinho. Então, quem tem dinheiro guardado e não quer declarar imposto de renda, compra ouro físico. Foi uma baita experiência, eu vendia para juiz, vendia para advogado, né? Vendia para todo mundo aí que tem dinheiro guardado. Tanta gente, padre, que você nem imagina para quem que eu já vendi ouro físico. né? A primeira, vai ter que... A primeira vez que um colega para mim, rapaz, eu tenho um grupo de pessoas que tem dinheiro, hein? Eu falei, que grupo? Ele falou, imagina que você vai lá. Eu falei, eu vou. Você está falando que ele tem dinheiro, eu vou bater lá na porta dele lá. E comecei a abrir uma carteira de pessoas para atender naquele segmento. E foi bacana que eu entendi muito também, né, na prática, como que a gente precisava fazer isso aí. Em 1999 eu abri uma empresa, aí eu já estava vendendo ficha telefônica, vendia ficha telefônica para uma empresa que era empreiteira da Telesp, antiga concessionária de telefonia do estado de São Paulo. Depois veio a privatização. Depois da privatização, eu abri um negócio clandestino para vender cartão telefônico. Naquela época, estava migrando de ficha telefônica para cartão telefônico. Então, cartão telefônico foi uma explosão de venda. Você imagine, você ficava com 2 fichas telefônicas no bolso e ia fazer uma ligação. Quando você acabasse aquelas fichas, você dificilmente ia voltar no estabelecimento comercial para comprar mais fichas, né? Caiu, a última ficha acabou. No cartão telefônico, você comprava um cartão com 20 créditos, não é? E quando você tinha aqueles 20 créditos, você colocava no orelhão e aquela ligação que antes você fazia com 2 fichas telefônicas, agora você ficava com 20 fichas telefônicas. Então a venda explodiu lá. Puxa, como que eu ganhei dinheiro com aquilo? Mas veio a privatização e com a clandestinidade eu fui identificado pela Telefônica, a empresa que privatizou a Telesp, e um dia, lá na edícula que eu morava, no fundo da casa do meu ex-sogro, bateu palma um camarada da Telefônica dizendo para mim o seguinte: você está atrapalhando a distribuição de cartão telefônico no estado de São Paulo. Eu? Ele falou, você. Por quê? Porque você está pegando cartão em São Paulo para vir vender aqui em São José. E os cartões que a gente faz para vender aqui em São José ficam parados. O nosso estoque está todo aí. Eu falei, putz, cara, me desculpa, não sabia que isso estava acontecendo, né? Porque a gente já vendia muito, eu já tinha 3, 4, 5 pessoas trabalhando comigo na distribuição de cartão telefônico. E aí, ao invés disso ser um problema, ele me convidou para se tornar um distribuidor da Telefônica. Ele falou, por que você não se torna um distribuidor e passa a comprar o cartão telefônico que a gente fabrica para vender aqui em São José dos Campos? Eu não deveria ter confiado muito naquele cara, porque essa proposta, apesar de ser muito boa, em 2010 a gente tinha 200 funcionários na empresa. Eu já não estava mais em São José dos Campos, estava aqui em Bauru, porque uma das coisas que a Telefônica fez em 2001 é me convidar gentilmente para ocupar uma outra área do estado. Falou, viu, você está atrapalhando aqui em São José dos Campos, a gente vai dar uma área exclusiva para você. Que bom, onde é? Bauru. Eu queria poder escolher, não tem direito, é Bauru, ou quer ou não quer. E eu vim aqui para Bauru montar a minha primeira empresa. Quais os conhecimentos que eu tinha? Tinha conhecimento pra caramba, na época lá da concessionária. Administrativo, quantos receber, quantos a pagar, tudo isso aí eu já sabia fazer. Então, isso passou a ser um problema, porque em vez de eu cuidar das vendas, eu estava cuidando lá da administração, porque eu também acreditava que aquilo era o mais importante. O que eu era bom não era naquilo. O que eu tinha ficado bom, o que eu tinha feito eu prosperar, foi quando eu me concentrei na venda, e não quando eu me concentrei na administração. Meus colegas morriam de rir, eu tinha uma banquetinha pequenininha em casa, que ali era o escritório administrativo. Tudo numa fichinha, né? Mas venda, era o dia inteiro eu vendendo. E em 2008 eu já tinha passado por uma grande dificuldade na empresa, em 2012 a gente passou por uma outra grande dificuldade na empresa, e uma coisa muito simples, tá? Podia aqui estar falando muito tempo, o Paulo conhece essa história, outras pessoas conhecem essa história. Esse menino, como eu gosto de dizer, né? Esse menino que saiu lá de Itaberaba, no Recôncavo Baiano, e que era filho de metalúrgico e dona de casa, estava administrando uma empresa com mais de 200 pessoas, 220 pessoas, que vendia R$250 mil por dia.
A gente não conseguiu dar gás na empresa, capitalizar a empresa para acompanhar o crescimento que a empresa tinha. Então, quase tudo que a gente vendia estava baseado em capital terceiro. Capital terceiro é empréstimo, tá, gente? Banco. Todo o dinheiro que a empresa tinha para movimentar a sua venda, boa parte dela era capital de terceiro, era dinheiro do banco. E com os problemas de 2008, os problemas de 2010, o dinheiro ficou muito caro e o banco já não estava afim mais de emprestar dinheiro no aval. O aval é dinheiro sem garantia. O banco não emprestava mais, falou, pô, eu não vou te dar mais 4 milhões, 5 milhões, 8 milhões, como às vezes eu tinha lá, no fio de bigode. Não dá mais ali, agora você precisa ter uma grana aqui com a gente. E isso fez com que o nosso capital baixasse, a empresa fosse encolhendo, e aí a gente teve vários erros de atitudes rápidas para diminuir a empresa. E agora, em 2016, ano passado, eu finalizei a operação que eu tinha com a Vivo, depois de ter passado em quase todas as diretorias da Vivo. A Vivo hoje tem 8 diretorias na Vivo Brasil, a Telefônica passou a ser Vivo, né? Em quase todas as diretorias eu tive algum tipo de negócio. Em quase todas as diretorias que eu tive algum tipo de negócio, eu me destaquei entre os melhores empresários que tinham naquele negócio. Porque eu sabia administrar ou porque eu sabia vender? Porque eu sabia vender. O negócio era gerir bem as equipes e montar bons vendedores. Então, concentre sua energia em venda. Eu tenho ouvido muito falar o seguinte, o que faz uma empresa fechar não é o problema que ela tem hoje, é o problema que ela não cuidou durante muito tempo. Esse problema que ela não cuidou durante muito tempo está sempre muito relacionado à gestão comercial e venda. Está sempre muito ligado a isso. Tá? Ou você está com a equipe hiperdimensionada e isso está custando demais para você, ou você tem uma equipe que não converte, você está procrastinando a atitude para deixar aquela equipe ali e falou, eles não fazem venda, ou a equipe não prospecta, e isso tem muito a ver também com treinamento, desenvolvimento e acompanhamento. Então, hoje, se a gente tem um problema financeiro na empresa, um problema de despesa alto, ele está muito ligado a um problema que está vindo lá de trás, que está relacionado à área comercial. Tá? Então, cuide da área comercial, que isso vai fazer com que as coisas sejam mais fáceis para vocês. Tá? Para que a gente possa falar de um processo de venda, que essa é a ideia maior, eu preciso tentar desconstruir o processo de venda que a maioria das pessoas tem ainda. E cada 10 pessoas que eu converso, 10 ainda trabalham a sua estrutura de venda, o seu processo de venda, privilegiando produto. A maioria das pessoas querem ainda vender um produto para alguém. Não querem fazer com que a pessoa compre a sua solução. Eu quero fazer com que ela compre o meu produto. Então, se na tua cabeça, se na cabeça do teu time ainda é privilegiado o produto, ferrou, você está com um baita problema. E aí sim, seja loja física ou seja venda consultiva, você tem um grande risco de falir. Loja física é um problemão agora. Porque se você vende produto em loja física, o consumidor que já sabe o que quer comprar, já está decidido, onde ele está indo buscar? Na internet. Então, se tua equipe não estiver preparada para atender a pessoa, se ela está preparada para vender produto, o que vai acontecer? Você está competindo com a internet. É difícil competir com a internet? Difícil pra caramba. Então não dá. Então a gente precisa desconstruir. Tem uma maneira muito fácil para desconstruir isso daqui. A gente está falando de resultado, certo? Eu vou dar um passo à frente em alguma coisa, uma coisa que vocês já sabem. A gente está falando de resultados, ok? A gente está querendo o melhor resultado? Todo mundo sabe da onde vem o resultado, certo? De onde vem o resultado? Vem da onde? Resultados vêm das ações. A ação que você toma que norteia teu resultado. Eu achei que meu resultado vinha por sorte. Não. Teu resultado vem das suas ações. As ações que você toma determinam os seus resultados. Ponto, acabou. Concordamos com isso? Mas eu achei que tinha alguém culpado pelo meu resultado. Não, a culpa do teu resultado são suas ações. As nossas ações vêm da onde?
Obrigado, Rogério. E nossos sentimentos vêm da onde? Do nosso pensamento. Até aqui todo mundo conhece a equação, ok? O que a gente pensa determina o que a gente sente, que determina como a gente age, que vai determinar o nosso resultado. Faz sentido? Fechou. Quase. De onde vêm nossos pensamentos? Crenças. Os nossos resultados vêm das nossas crenças. Todo mundo sabe o que é? Lembra o que é crença? Crenças são nossas verdades, que podem não ser as verdades de todos, mas são nossas verdades, certo? E as nossas verdades são sempre verdades absolutas? Problemão. As nossas crenças, na maioria das vezes, não são verdades absolutas para quase ninguém. A maioria dos vendedores e a maioria de nós acredita no seguinte: venda para mim é produto. Produto ou serviço? Quando eu trato produto aqui, eu estou falando que é produto ou serviço. O que é venda para mim? Venda para mim é produto e serviço. Se alguém quer comprar um sapato, ele vai até a minha loja e compra um sapato. Se alguém quer comprar uma consultoria financeira, eu encontro com ele e vendo a consultoria financeira para ele. Certo? É errado. A gente precisa acreditar que vender é melhorar a vida das pessoas. É deixar as pessoas melhor do que a gente encontrou. Porque só eu mudando essa equação, colocando as pessoas na frente, eu vou conseguir vender para esse novo consumidor. Um consumidor que não está afim mais de ser passado para trás. Um consumidor que, vejam vocês, há 10 anos atrás ele falava de benefícios. Sabe o que eles estão falando agora? Experiência encantadora. Eu só vou até uma loja, eu só compro algo de alguém depois que passar por uma experiência que tenha me encantado. Caso contrário, eu vou comprar onde? Na internet. Então, se o meu vendedor acredita mesmo que o que ele vende é produto, como que ele vai pensar? Vou receber alguém na loja que vai pedir um sapato preto. O que ele vai sentir? Vontade de pegar o sapato preto e perguntar o número para o cliente. Como que ele vai agir? Entregar o sapato, ficar parado esperando o cara testar e perguntar para ele como que ele vai pagar. Cartão de crédito, débito em quantas vezes? Qual que é o resultado dele? Ruim. Se a crença dele passa a 100 pessoas, quando ele atender a pessoa, ele não vai perguntar qual número. Ele vai perguntar por quê. Para que você está procurando sapato? Eu quero te ajudar, eu sou especialista, eu trabalho há 10 anos com sapato. Se você me disser o porquê você quer comprar, eu posso te ajudar. Se você me disser por que você pensou em me procurar como consultor, eu vou poder te dizer como eu vou poder te ajudar e até onde eu posso chegar. Se você perguntar o que você espera do meu sorriso, eu estou flechado. Como? Como, doutora? Não, estou querendo saber o que você está esperando do seu sorriso. O que você mais espera do seu sorriso? Pô, doutora, eu espero um sorriso largo, eu espero um sorriso branco, eu espero um sorriso... Meu sorriso me incomoda. Os médicos não fazem essa pergunta. Os especialistas... O que incomoda, o que deseja, qual a sua expectativa, qual a sua dor, qual a sua necessidade. Eu quero saber disso primeiro. Essa é a nova venda. A minha crença é melhorar a vida das pessoas. A crença de um vendedor profissional e o que a internet tenta fazer e nunca vai conseguir fazer, porque a internet tenta fazer justamente isso aqui. Certo, Paulinho? Se relacionar com o cara e falar para ele, ó, eu quero te ajudar. Não consegue, porque não tem gente no meio. Então ele acaba tendo que filtrar demais ou atingir muitas pessoas para poder vender para uma quantidade de pessoas que realmente querem comprar aquilo lá. Nós não, pô. Eu posso entender que um camarada que tem um problema relacionado à consultoria comercial, ele pode ter qualquer problema relacionado à consultoria comercial e provavelmente eu posso ajudá-lo, se eu souber qual é o problema. Agora, se eu quiser vender a consultoria comercial para ele, estou ferrado. Vai ser caro, você não vai me ajudar, você está querendo pegar minha grana só. Você não está querendo resolver, você não está querendo me ajudar. Faz sentido? Então... Feito isso,
a gente pode passar para o processo de venda. A gente só precisaria relembrar o seguinte: tem duas coisas que são muito importantes que nossos vendedores e as pessoas que trabalham na área comercial dificilmente sabem. Porque a gente não foi aprendido, a gente não foi ensinado para isso, né? Eu mesmo aprendi isso há pouco tempo. Tem duas coisas que influenciam demais a formação disso daqui. E que acabam influenciando nossos resultados. As duas coisas são relacionamentos. E a outra coisa é grana. A gente precisa entender que os nossos vendedores, as pessoas que trabalham conosco na área comercial, e muitas vezes nós mesmos, nunca fomos orientados sobre como construir bons relacionamentos. Imagine um vendedor que acredita só em produto se ele sabe se relacionar com o cliente. Se ele sabe construir um bom relacionamento com o cliente dele. Não sabe. E grana para ele? No best-seller lá, Os Segredos da Mente Milionária, se fala muito da relação sua com a grana. Aqui eu estou falando da relação do vendedor com a grana. Sabe qual é o meu maior problema quando eu chego na operação de ticket médio alto? Fazer o vendedor esquecer que o dinheiro não é dele, o dinheiro é do cliente. A relação que ele tem com o dinheiro é ruim. E se ele acha legal o sapato dele custar até R$80, ele não aceita vender, ofertar um sapato de 200 para outra pessoa. Se 20 pau para mim é muita grana, como que eu vou vender uma consultoria de 50? Eu não acredito que pode ser 50 mil, porque 20 mil para mim já é muito dinheiro. Então, se a minha relação com a grana não é boa, eu vou ter problema em vender mais, em vender produtos de alto valor. Se eu tenho um problema para construir bons relacionamentos, cara, e eu tinha problema para construir bons relacionamentos, porque eu achava que os problemas dos relacionamentos não eram das pessoas, ou melhor, eu achava que os problemas de relacionamentos não eram comigo, eram com as outras pessoas. Na boa, quem acredita que vai melhorar os seus relacionamentos, melhorando as outras pessoas, não vai resolver. Para você melhorar relacionamento, você tem que melhorar você. Ok? Agora sim a gente pode passar para o processo de venda. Vamos fazer um intensivão aqui? Então, através do que eu li, através do que eu estudei e através desse tempão, eu criei um intensivo de processo de venda. Um timeline para a gente cumprir as etapas de venda em alguns minutos aqui. Isso serve tanto para a venda transacional, como a literatura trata essas vendas de varejo de impacto. Quando eu saio para comprar feijão no supermercado, é uma venda transacional, tá? Então, quando alguém está decidido a comprar alguma coisa, provavelmente vai acontecer uma venda transacional. Uma boa operação, ela tenta sempre transformar essa venda transacional em consultiva. Porque quando eu transformo uma venda transacional em consultiva, eu fidelizo o meu cliente e aumento o valor da minha venda. E a outra venda são as vendas consultivas. As vendas que as pessoas não sabem o que precisam. Elas só têm um problema, elas só têm uma expectativa, elas só têm um desejo, elas só têm uma necessidade. E eu, especialista, vou dizer para ela o que ela precisa para resolver aquilo lá, que produto ou qual serviço, tá? Essa estrutura de venda vai servir tanto para venda consultiva quanto para venda transacional. A gente pode até fazer alguns exemplos. Eu estou utilizando uma linha do tempo para construir isso. Então vamos imaginar que isso aqui é uma linha do tempo da venda. E eu vou dizer o seguinte, aqui no começo da linha do tempo está o vendedor. E o vendedor detém o quê? O produto ou o serviço, certo? Aqui embaixo a gente tem o cliente. O que o cliente detém? A grana. Vamos ver se todo mundo copiou a mensagem. O que o vendedor quer fazer? Vir aqui embaixo o vendedor profissional moderno, ele quer vir aqui embaixo
primeiro ele quer deixar esse cliente melhor. O dinheiro é fruto do que ele vai fazer para isso. O dinheiro é consequência dele deixar esse cliente melhor. Então, o vendedor antigo, ele queria trocar o produto pelo dinheiro. O vendedor novo, ele quer trocar o dinheiro por esse cliente ficar melhor. O produto faz o cliente ficar melhor. Faz sentido? Legal. Em toda venda, tem uma grande objeção. Na verdade, não é objeção, é uma grande barreira, tá? E eu desenho desse jeito. Em todas as vendas, sejam elas transacionais ou consultivas, a psicologia trata isso amplamente, a gente tem uma grande barreira. Alguém sabe qual é essa grande barreira? Nós, como consumidores, quando a gente está diante de alguém para comprar alguma coisa, o que a gente precisa, o que precisa acontecer para a venda fluir? Confiança. Então, um processo de venda assertivo, ele está todo baseado em quebrar barreira, construir confiança. Eu preciso ter a confiança dessa pessoa. Como fazer isso? Eu tenho dito que a gente precisa passar por 3 etapas. A primeira etapa, eu estou chamando mesmo de saudação. É o encontro. É o primeiro encontro. A psicologia também já trata isso amplamente. A gente normalmente tira um primeiro raio-x da pessoa depois de segundos que encontra com ela. Alguns especialistas falam que isso chega a ser 4 segundos. Depois que eu te vi pela primeira vez, 4 segundos, meu subconsciente já criou uma imagem tua. A tua autoimagem para mim. Se essa autoimagem não foi boa, não foi legal, eu vou ter dificuldade em evoluir com você. Lembra lá do casamento, do parceiro? Provavelmente aquela autoimagem de 4 segundos, se olhou e falou, nossa, que pessoa bacana, que pessoa legal, que pessoa simpática. E aí as coisas continuaram acontecendo. Ah, mas dá para reverter isso? Dá. Mas dizem também que a gente tem poucos segundos para reverter isso aí. Se você não fizer isso até 1 minuto depois do primeiro encontro, você vai ter enormes dificuldades para reverter isso ao longo da jornada. Então, muita concentração na saudação inicial. Contato visual, ombros arqueados, postura corporal, entonação de voz, presença, energia, são coisas que um vendedor profissional tem que tratar o dia inteiro. Eu digo aqui que o vendedor profissional ele tem que lembrar de 3 coisas. Simpatia, carisma e empatia. Simpatia tem a ver com isso, cordialidade, visão, atenção, olhar para o rosto, olhar para o olho, né? Presença, energia. Carisma tem a ver com promoção, a Aline falou lá. Promover pessoas é ótimo, cara. Uma das artistas que a gente mais gosta no Brasil é a Ivete Sangalo. Você assiste a entrevista da Ivete Sangalo, ela está o tempo inteiro promovendo as pessoas. Ela começa promovendo o repórter já. Quem está entrevistando ela, nossa, que lindo, que maravilha. E o meu povo lindo da Bahia. E ela vai a entrevista inteira promovendo todo mundo. Então, um vendedor em qualquer ambiente consegue promover. A gente tem feito experiências em lojas de criar um elemento de carisma para o vendedor e falar para ele, ó, você vai usar só esse elemento. Numa loja de sapatos, falar do batom, falar da calça, falar do cabelo. Então, o vendedor já na saudação, ele vai cumprimentar e vai elogiar o cliente. Nossa, numa loja de sapato não faz sentido ele falar do sapato, né? Mas ele pode falar do cabelo. Nossa, seu cabelo está lindo. Depois você precisa me contar em qual cabeleireiro você vai. Nossa, que batom diferente, que bacana esse. Depois você me conta qual é a marca. Então, em segundos você consegue promover o carisma, tá? E a empatia é o atendimento encantador. É encantar. É dar aquela atenção que ninguém daria. Empatia a gente vai trabalhar durante todo o processo de venda. A segunda etapa aqui é da sondagem. Eu confesso para vocês que algum tempo atrás eu não tinha sondagem. Mas o que o novo processo de venda descobriu é: a gente é muito influenciado por pessoas que estão próximas de nós. Então eu preciso sondar e entender quem é você. Dependendo das características, das suas características particulares,
talvez, dependendo do produto que eu vendo ou do serviço que eu vendo, é melhor abortar a missão para não tentar prosseguir isso agora. Eu preciso ganhar quem vai interferir isso também. No nosso cotidiano, meu, do Ricardo, quem é consultor, sabe disso aí. A gente chega numa empresa que tem 2 sócios e eu estou conversando com um sócio. Mas na hora que a decisão for tomada, os 2 tomarão a decisão. Se eu não conheço o outro sócio, eu estou perdendo a chance de também me relacionar com ele e convencer ele que eu sou a pessoa que vai resolver o problema. Pior de tudo, quando o sócio que está conversando comigo for falar com ele, sabe o que ele vai falar? Eu tenho um amigo que conhece um consultor. E aí você tem agora um outro consultor na jogada. Isso acontece muito nas nossas vendas do dia a dia. Então, a gente dificilmente, como marido, a gente toma decisão sem perguntar para a nossa esposa. Você vai comprar um móvel sem perguntar para a sua esposa? Se o vendedor não falar com ela, cara, tá ferrado. Ela vai falar, deixa eu ligar para minha irmã, que a minha irmã conhece alguém das Casas Bahia, que também vende esse mesmo móvel lá. Ferrou, é outro cara na negociação. Então, eu preciso sondar para entender essa pessoa. E numa loja de varejo com venda de impacto? Sonda, porque quando sondar, você vai descobrir qual produto você vai atender. Então, um cliente que mora na cidade é diferente de um cliente que está a passeio. Um cliente que é servidor público é diferente de um cliente que trabalha na empresa privada. Um cliente que é profissional liberal é diferente de um cliente que não é profissional liberal e tem salário baixinho. Então, o vendedor está sondando, você é daqui, pô, nunca te vi nessa loja, a primeira vez que você vem, eu trabalho aqui há tanto tempo, não me lembro de ter atendido você uma vez. É a primeira vez que você vem aqui, está a passeio, é da cidade. E se a gente conseguir criar alguma sinergia, né? Ela é daqui, mora no mesmo bairro que a minha mãe mora, que a minha irmã mora, excelente. Então o vendedor ele está o tempo inteiro sondando, porque isso vai determinar muito para frente qual a solução que ele vai oferecer. E segundo, o que o Paulinho falou aqui, e que os vendedores nem sabem do que se trata. Todo mundo já ouviu falar disso. Benefícios. Todo mundo já ouviu falar disso na estrutura de venda. Benefício tinha a ver com produto. Acabou, já era. Benefício não tem a ver com produto. A venda não é para melhorar a vida da pessoa? O que vai fazer essa pessoa confiar em mim? É eu falar dos benefícios meu. Como eu ajudo outras pessoas, como eu já ajudei outras pessoas, como eu posso te ajudar. Então, se você já ajuda muitas pessoas há muito tempo para um determinado produto ou serviço, muito provavelmente quando você falar isso, é instantânea a confiança. Fala assim, pô, você trabalha há 20 anos com isso? Eu trabalho há 20 anos com isso e eu já ajudei muitas empresas com problemas de marketing digital. Vou te contar uma, como eu encontrei e como ela está hoje. Ferrou. O cara entra na história, né? Fala assim, é isso que você vai fazer com a minha empresa, então? O subconsciente dele está desse jeito. Falou, então você vai... Eu estou com esse mesmo problema dessa pessoa que você encontrou há 10 anos atrás, você encontrou ele com esse problema e ela está desse jeito, então eu vou ficar assim. Como você está falando que essa empresa ficou? É instantâneo, é assim que a gente pensa. Então, aqui a gente está falando de autoridade, tá? Demonstre sua autoridade. Aqui em Bauru, atendo muita agência de turismo. Atendo muito, né? Eu tenho 3 agências de turismo na carteira. Tem uma menina numa agência de turismo que trabalha há 11 anos com a agência de turismo. Por causa do histórico de venda dela, a gente conseguiu descobrir que ela já fez 10 mil vendas. Ela já vendeu 10 mil viagens em 10 anos. Vocês conhecem alguém que já vendeu 10 mil viagens na agência de turismo? Se você estiver diante de uma pessoa que falar para você, eu já embarquei mais de 10 mil pessoas para viagem de passeio, negócio, turismo, lazer, em viagem internacional, vai te impressionar? Eu falo para ela, Bruna, se você não consegue dizer para a pessoa para onde ela tem que ir, ninguém consegue em Bauru. A não ser que tenha uma outra aí com mais de 10 mil vendas do que você. A gente já fez uma contagem lá, ela já mandou mais de 300 grupos para Disney. Se você quer ir para Disney, você tem que procurar essa menina, cara. Ela vai dizer para você qual é a cor da meia do Mickey Mouse, cara. Que está por baixo da fantasia. Porque ela já fez isso muitas vezes, cara. Então, quantas vezes a gente fala isso, né? Quantas vezes a gente vai lá e diz, eu tenho autoridade porque eu já ajudei muitas empresas, muitas pessoas, muitos negócios como o seu a melhorar isso daí.
Bom, agora sim, estamos prontos. Começa a doer um pouco agora, tá? Porque até agora, a gente está falando do que deveria ser feito. A gente não está falando do que faz. Quarta etapa, a confiança está construída. Agora eu posso fazer perguntas para identificar problema, necessidade, desejo, expectativa, tudo que eu preciso aqui. O que acontece nas operações hoje, tanto consultivas quanto varejo? O vendedor está fazendo a pergunta aqui e está esperando a resposta verdadeira. Só que a resposta nunca vai ser verdadeira, porque não tem confiança. Se eu não confio em você, eu não vou te falar a verdade, eu não vou te falar meu problema. Se eu te falar meu problema, você vai me falar a solução? Então eu não estou afim de falar qual é a verdade para você. Eu vou esconder a verdade, porque eu não confio em você ainda. Então, a pergunta para a identificação do problema tem que ser feita depois dessa abordagem. Ela pode demorar 20 segundos numa venda de varejo e ela pode demorar semanas numa venda consultiva. Só que eu só vou fazer a pergunta para identificar qual o problema depois que a confiança estiver estabelecida. Depois que pelo menos meu feeling diz, estou confiando nela. Ela já está confiando em mim, agora eu posso fazer a pergunta. E a pergunta está sempre relacionada para quê? Por quê? O que você espera? O que você quer? Então, quando eu pergunto qual é o número do sapato, isso é uma pergunta, pô. A gente chama de pergunta de sondagem. A pessoa falou, quero ver o sapato preto que está ali na loja. Qual o número? Pô, calma, você está queimando a etapa. Você está indo muito para frente, pô. O número é uma pergunta de sondagem. Qual o número que você calça é uma pergunta de sondagem. Para quê? No final do ano, a gente teve uma experiência de uma loja de tênis lá em Ourinhos, que a gente sabia que os caras iam lá testar o tênis, cara. A gente sabia que o cara ia lá. Por quê? O cara está entrando na internet, vê o tênis mais barato, depois vai lá na loja comprar, não é? Criamos uma campanha lá, que é pagar quanto? Pagar quanto significa o seguinte, num determinado momento da venda, o vendedor perguntava para o cara, quanto você quer pagar nesse tênis? Porque ele sabia que o cara testou o tênis, gostou do tênis e não está levando. Sinal que ele está indo embora para comprar na internet. Se eu não perguntar para ele quanto que ele quer pagar, ferrou. E muitas vezes a gente converteu 40% das ocasiões que a gente percebeu que esse era o problema. E não precisamos cobrir o preço da internet. Isso que é o mais bacana. Porque o cliente ia levar o produto na hora. Então ele estava afim de pagar um pouquinho mais para levar o produto na hora. Mas o vendedor passava por aqui e identificava que aquele tênis era para corrida e que o tênis era para corrida que ele quer fazer amanhã. Ele quer fazer a corrida amanhã, então ele não vai esperar para comprar pela internet para receber depois da manhã. Se ele quer fazer a corrida dele amanhã, puta, legal, eu quero ir para ginástica, eu quero fazer a minha corrida amanhã, então você precisa do tênis hoje, né? Então você topa pagar um pouquinho a mais para levar o tênis hoje e não esperar ele chegar depois de amanhã, você vai perder seu treino de amanhã. Por isso que o processo de venda precisa ser muito treinado. O hábito nosso é encontrar com o nosso cliente, quem é venda consultiva aí senta e já pergunta logo para ele, qual é o seu problema? Eu não entendi quem ele é ainda. Preciso entender quem ele é para perguntar para ele qual é o problema dele. E num processo de venda novo, depois da pergunta vem o produto, né? Não, a solução. Porque eu vou dizer para ele, depois que eu sei qual é o problema, como eu vou resolver. Existe produto no processo de venda novo? Não existe. A gente não vai falar do produto. Vou dizer como eu vou resolver teu problema. Está subjugado qual é o produto. O produto está subliminar aí. Eu já sei que para resolver um problema de consultoria, o cara vai precisar contratar um projeto de consultoria. Mas o que importa para ele é como isso vai ser feito. Tá? A solução. E depois da solução, a gente tem a objeção. Depois da objeção, a gente tem como contornar a objeção. Todo mundo já ouviu falar na expressão negociação. Muitos vendedores que são profissionais, se dizem profissionais, acham que tudo isso aqui é negociação. Negociação acontece daqui para baixo. Só existe negociação quando há uma objeção. E o que permeia a negociação é a troca. Então, o processo de negociação eu vou te dar alguma coisa que você quer, contrapartida você me dá algo a mais.
Se ele está querendo desconto, eu dou desconto para ele, isso não é negociação, estou dando desconto. Agora, se ele está querendo desconto, eu dou desconto para ele e vendo mais uma meia, é negociação. Se ele está querendo desconto e eu vendo mais um produto, é negociação. Agora, se ele está querendo desconto, eu dou desconto, não é negociação, pô, estou dando desconto. Não estou colocando nada. Sabe por que o vendedor não negocia? Porque ele não está preparado. Ele não tem nunca na manga algo para negociar. Ele nunca está preparado para quando a objeção surgir, o que eu vou oferecer em troca, né? A gente mesmo, na minha consultoria, a gente teve que pensar lá, mas está acontecendo muito isso. Ah, tá bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos abrir tudo que a gente pode oferecer na consultoria. E agora, quando ele falar a consultoria está caro, tudo bem. A gente pode reduzir o valor. Está caro em relação ao quê? Ah, está caro em relação a está caro. Ah, tá bom, está caro em relação a está caro, né? Porque nunca está caro em relação a algo muito parecido. Já perceberam isso? A comparação dos clientes com relação ao está caro é sempre valor absoluto. Está caro porque ele acha o valor grande. Quando você pergunta para ele, está comparado ao quê? O que você está comparando meu produto? É algo parecido com o que? Você está comprando uma determinada peça e você está comparando o valor dessa peça com a peça similar? Não, está caro porque eu achei que deveria ser mais barato. Isso está caro correlacionado a alguma coisa. Senão a gente vai precisar encontrar um outro produto. Senão, não faz sentido. A comparação aqui é sempre para a gente poder negociar. E aí sim, a gente tem o fechamento. Eu levei para lá, vai de preto mesmo. E depois do fechamento, a gente tem a última chance, que é a retenção. O fechamento é, no varejo, o vendedor precisa ter diretriz. Uma diretriz no varejo é qual o segundo produto ou qual a segunda oferta. Depois que o fechamento está concluído, todo vendedor profissional deveria ofertar o segundo produto. Sabe por que eles não conseguem ofertar? Alguém sabe dizer? Sondou, pô. Não sabe de nada, como que vai ofertar? Ele está vendendo para um cone, pô. Como que ele vai conseguir oferecer alguma coisa a mais? Agora, se ele fez uma boa sondagem, ele vai conseguir oferecer alguma coisa a mais depois que a decisão de compra do primeiro produto já estava feita, tá? E na venda consultiva, qual é o problema do fechamento? Procrastinação. O negócio está fechado, mas não foi pago ainda. Faz sentido, Maíton? O cliente me deu o ok, mas não pagou ainda, não faturou ainda. E aquilo fica na operação lá, ó, mordendo, mastigando. E quando a gente vai lá e mede um período grande, a gente percebe que perdeu um tempão de faturamento. Porque muitos negócios foram concluídos e não foram faturados. E aí quando o cliente decide faturar, ele conta do dia que ele decidiu faturar. Faz sentido? Ele fala para mim hoje, ó, a consultoria está fechada. Tá legal, então manda a documentação, contrato, vem para lá, para cá, daqui a 20 dias acaba, ele fala, bom, agora é 10 dias daqui, né? Falou, irmão, você já fechou comigo faz 20 dias. Deveria ter pago o boleto há 10 dias atrás, agora você quer mais 10 dias para pagar o boleto. Não, mas a gente fechou hoje. Não, a gente já tinha fechado. Então isso precisa ficar no funil para a gente entender. Eu tenho negócios fechados que não foram faturados ainda. E a retenção? Tanto para um negócio quanto para outro, tanto para o varejo quanto para o consultivo o nosso vendedor não está preparado para perder um cliente. Nós não estamos preparados para perder um cliente. Então a gente conduz um processo de venda todo bonitinho. Quando chega aqui o cliente fala que não quer comprar, o que a gente fala para ele? Seu desgraçado, tomou meu tempo esse tempo inteiro e não comprou. Arder no fogo do inferno, Deus me perdoe. Tomara que suas vendas acabem e você me procure para fechar. Você já sacou no varejo o que as vendedoras e os vendedores fazem com a gente quando a gente fala assim, não, tá bom, eu vou passar outro dia. Ele só falta jogar uma flecha em você. Fala, é um raio. Tipo assim, tomara que você tropece e bata a cabeça na calçada saindo daqui, ó. Então, no varejo, aqui, é a última chance dela fazer uma venda. Está fazendo sentido para vocês que a venda não é só produto? Eu posso vender minha imagem, eu posso vender meu jeito, eu posso vender qualquer coisa. Então, no processo de venda consultiva, cada encontro eu faço uma venda. Provavelmente, o meu primeiro contato com o cliente, eu quero vender, quero fazer com que ele compre a minha confiança.
Então eu não quero vender ainda o meu produto para ele. Eu quero primeiro conquistar a confiança dele nos primeiros encontros. Num varejo não dá para ser assim, né? Pô, vou ter um primeiro encontro de confiança. Mas se eu passei por tudo isso aqui, eu tenho a última chance para vender para ele de novo. Se eu fizer uma retenção bem feita. E eu trago ele para cá de novo na retenção. Que bom que você me procurou. Eu agradeço muito se você ter lembrado daqui, eu agradeço você ter vindo aqui. Peço desculpa por não ter conseguido ter atendido você, mas me dá seu telefone, eu quero te passar novidades. Ou me dê uma oportunidade de, daqui a algum tempo, falar com você de novo. Eu tenho atendido alguns clientes aqui, eles têm gostado do meu atendimento. É eu superar a expectativa desse cliente na retenção. E não fazer o que todo mundo faz, cara. Todo mundo faz, o cliente fala, não gostei. Fala, tá bom. Levanta e vai embora. Sabe para onde ele vai? Na internet. Pesquisar lá que o atendimento foi ruim. E vai começar a pesquisar na internet. Para ter aquele atendimento que ele teve na loja, eu prefiro comprar na internet. Pelo menos não tem ninguém enchendo meu saco. Agora, se eu tenho alguém que realmente me impressiona, mesmo eu não comprando, me oferece uma experiência encantadora, esse cliente vai dar recall, essa empresa vai dar recall para mim, vai ficar marcada para mim. Falar, pô, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou lembrar dessa empresa. O atendimento lá é diferenciado. O atendimento lá vai indicar, ótima lembrança. Porque mesmo você não comprando, você vai falar para outras pessoas, vai lá que o atendimento lá é muito bom, cara. Você comprou lá? Não, eu só fui lá, mas o atendimento da vendedora foi excepcional. Não é? Então, esse é um processo de venda que cada um dos nossos vendedores deveriam ter hábito de executar. Que cada um de nós deveriam ter hábito de executar. Saiu daqui, alguns brincam para mim, eu esqueci. Precisa treinar. É a diferença de um vendedor profissional e de um vendedor amador. Faz sentido? O que diferencia um amador profissional, um amador de um profissional? Não é o treinamento? Isso precisa ser treinado, até se tornar natural. Eu brinco em algumas operações que nos primeiros dias arrepia a sola do meu pé quando a gente acaba de dar o treinamento. Porque você vê como a equipe é mecânica fazendo aquilo, como está robotizado. Mas depois de 2 meses você chega lá, você vê a mudança na feição das pessoas. Como aquela abordagem está natural e como o dia dela transcorre com mais tranquilidade. Ela sabe o que vai fazer em cada um dos atendimentos. Ela não perde uma venda. Ela não perde um cliente mais. Porque ela cumpriu um processo de venda. Agora, quando a gente não tem um processo de venda, a gente fica lá sempre supondo o que aconteceu. Não é assim? Putz, eu fiz tudo certo, por que ele não comprou comigo? Putz, ele pediu o sapato preto, eu mostrei, por que ele não quis? A gente tem conseguido montar processo de venda para empresas que vocês não imaginam. Loja de lingerie. A gente monta processo de venda com pergunta top. Sabe por quê? Lingerie é bronca comprar, vocês mulheres sabem. A mulher nunca combina, né? A parte de cima é um número, a parte de baixo é outro. Dificilmente uma mulher quer... Então, quando as vendedoras perceberam isso, a abordagem dela está toda voltada ao seguinte: como você gosta mais cada uma das suas peças? E aí o que faz nossa loja agora? As meninas falam, vai lá que lá a vendedora te atende desse jeito. Ela vai te perguntar o que você gosta mais na parte de cima, o que você gosta mais na parte de baixo, vai te apresentar o que elas já faziam. Só que agora isso está claro. O quiosque da L'Oréal, dá para vender produtos de maquiagem? Estamos melhorando o número de peças por venda, porque a vendedora agora conversa com a cliente. Ela não atende a cliente, porque produto de beleza no quiosque da L'Oréal, só no cadastro tem 5.000 itens. A loja trabalha com 250 itens. Será que a mulher sabe exatamente o que ela está indo comprar? Eu brinco com as meninas lá e copio a frase do Steve Jobs: as pessoas não sabem o que querem até que a gente mostre para elas. As pessoas não sabem o que querem até que mostre para elas. A mulher está indo lá comprar uma sombra preta, sai de lá com a sombra lilás. Está indo lá comprar um batom de brilho, sai de lá com um batom fosco. Porque elas não sabem o que querem. Elas acham que aquele batom que ela viu na amiga é daquele jeito, mas quando ela começa a conversar com a especialista fala: não é isso que você quer. Já entendi o que você quer e vou te dizer. Mostra, vai lá, demonstra, fala para ela: ó como ficou. Exatamente isso aqui. Então se eu comprasse aquele outro, não ia dar o resultado que você estava esperando. Não ia te dar o resultado que você estava esperando.
não é? E aí ela indica isso para outras pessoas e isso passa a acontecer. Legal, pessoal? Eu vou finalizar aqui com uma oportunidade. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso daqui, e é importante que vocês lembrem. Talvez, para alguns de vocês, é a primeira aproximação com o processo de venda, talvez. Primeira vez que vi um processo de venda estruturado. Falei assim, eu não sabia que era assim. Esse é um processo de venda, a equipe tem que ser treinada. Lembra lá que eu falei que tem uma metodologia para isso? Tem uma metodologia para você treinar esse processo de venda numa equipe. Você fazer a equipe abordar várias vezes dessa mesma forma. E aí você vai eliminando aquelas etapas do processo que a equipe já vai fazendo bem e vai evoluindo em reciclagem e treinamento naquelas etapas que a equipe está com dificuldade de fazer, né? Parece muito natural o processo de venda, mas uma das primeiras travas da equipe é a sondagem. A equipe não consegue sondar, porque ela não consegue construir boas perguntas de sondagem. E a gente precisa ir lá fazer exercícios para construir boas perguntas de sondagem. Você quer saber uma outra dificuldade para a equipe evoluir no processo de venda? As perguntas para identificar necessidade, dores, desejo. Eles não conseguem ter boas perguntas. E a gente precisa ajudar eles a construir boas perguntas. Então, um processo de venda evolui com muito treinamento. E o que está acontecendo aqui hoje? Está acontecendo aqui hoje o que eu chamo da segunda fase, a segunda ponta do triângulo. A gente teve primeiro uma fase de consciência. Vai doer um pouco agora. Quem está aqui hoje, de alguma maneira, se incomodou quando viu a mensagem é um especialista de venda que vai falar sobre resultado e processo de venda. Faz sentido? Então, nesse momento, eu tive a consciência de que, preciso ouvir isso aí. Tem alguma coisa que está me incomodando. Tem alguma expressão que apareceu nesse enunciado aqui, dessa palestra, que eu nunca ouvi falar. Eu preciso ir lá para poder ouvir falar disso aí, tá? Então, a consciência é a primeira grande barreira para a gente evoluir quando a gente está precisando de melhoria de conteúdo. Quando eu tenho consciência que aquilo eu não sei, aquilo eu ainda não sei. Eu preciso de mais conhecimento com relação a isso. A segunda barreira é o do conhecimento. Conhecimento foi o que aconteceu aqui agora, certo? Opa, agora eu já sei como fazer. Faz sentido? Então, primeiro me incomodei, agora eu vim aqui, agora eu conheci, legal. E agora? A barreira onde todo mundo para, né, Paulo? Vontade, fazer. É ir lá e fazer isso agora. Sabe o que acontece? Não acontece. Não tem ação. Não tem ação, cara. Não tem ação. Eu repito isso aqui. Quantas vezes por semana, Flora? Eu repito isso aqui o tempo inteiro. Aí você volta na operação do cara depois de uma semana e fala, seu vendedor não está fazendo uma das etapas. Qual? Todas. Ele juntou tudo e não fez nada. Não está fazendo nada. Falei, então, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para evoluir. Você não está fazendo, sua equipe não está fazendo. Você não tem um problema de crise nem recessão. Você tem um problema de processo de venda. Porque quando as coisas melhorar, você vai continuar vendendo menos do que você pode vender. Porque o teu processo de venda é ruim. Ah, mas eu estou investindo em marketing. Você está jogando dinheiro fora. Porque teu processo de venda não é bom. Você não sabe como é teu processo de venda. Você vai investir em marketing, vai trazer mais clientes para ser atendido de uma forma ineficiente e ineficaz. Tá? Então, tenha atenção nisso, isso é rasgar dinheiro. A gente tem conseguido ter resultados extraordinários com as empresas, extraordinários. O Paulo acompanhou toda a jornada aí, o Teles lá que tinha empresa capengando com baita de um produto. Hoje a gente não tem problema de venda, lá estão com... Depois que a gente não tinha nada para crescer, determinando as metas de 2017, primeiro trimestre a gente vai fechar com 120% de superação sobre a meta, que era o dobro da meta de 2016, tá? Ele foi lá e falou, Eli, eu quero trabalhar com o dobro esse ano. Eu falei, ô chefe, calma aí. E a gente está fechando o primeiro trimestre com recessão, com crise, com o dobro, com 20% de superação sobre a meta, que é o dobro do primeiro trimestre do ano passado.
por causa do processo de venda. Sabe quando ele está gastando de marketing? R$1.000. O Teles gasta R$1.000 de marketing hoje para fazer. Então, no varejo, empresas que olhavam e falavam, mas processo de venda no varejo? Funciona, gente. Funciona porque vocês sabem como a gente é atendido, vocês são consumidores e sabem como são atendidos. Para mim, a tarefa mais difícil do mundo é ir para o shopping. Eu falo para minha mulher, eu tenho que chegar bêbado e sair bêbado. Por quê? Porque senão eu vou entrar em uma loja e vou bater em alguém. Porque a primeira coisa que a gente fala hoje é, uma loja física tem que ter movimento. A equipe não pode ficar parada na loja física de jeito nenhum, tem que estar em movimento o tempo inteiro. Não tem ninguém no shopping, ficar trocando de lugar, um com o outro. Loja com todo mundo parado, está ferrado. E outra coisa, loja física prospecta cliente agora. Tem carteira de prospecção o tempo inteiro. Não existe uma loja física esperando o cliente parar, esperando o cliente entrar. No shopping, pô, quem vai no shopping aqui para comprar roupa? Uma boa. Você vai ainda? É a última das moicanas e agora quando você for, eu vou mandar todo mundo seguir. Tem uns 3 clientes lá, ó. Vou mandar seguir. Quando você entrar, fala, vai atrás dela. Porque a gente não vai no shopping para comprar roupa mais, a gente vai no shopping para alimentação e entretenimento. Então, se ele está esperando o cliente entrar na loja para comprar produto, não vai acontecer, porque a gente está indo lá para outra coisa. Ele precisa buscar cliente que faz isso aí. E as lojas físicas têm essa tranquilidade, né? Porque o estacionamento é melhor, mas tem que estar o tempo inteiro prospectando, o tempo inteiro com ação, né? A gente tem feito ação agora em todas as lojas físicas. Pelo menos 2, 3 por mês. Reunião, traz mulher para falar de empreendedorismo, traz nutricionista para falar de alimentação, traz educador físico para falar sobre exercício. A gente vai lá e arruma alguma sinergia com o produto que ela vende e traz alguém para falar e convida os clientes para vir para a loja ouvir. Dá um bolinho, um suco, um chazinho lá, fala, ó, tem ação. E eu confesso a vocês, eu estava preocupado com isso. Quando eu comecei a ver loja em São Paulo fazendo ação com 8 pessoas. Falei, pô, se lá em São Paulo os caras estão fazendo com 8, se aqui a gente tiver 5, tá bom pra caramba. E a gente está percebendo agora que aqui no interior tá dando 12. Faz uma ação dessa, vem 12 pessoas na loja. E aí quando a gente vai olhar o número de venda do dia, melhora. Às vezes nem melhora por causa das pessoas que foram à ação. É porque quem está passando está vendo movimento, entra também, o que está acontecendo, compra, vê um produto e isso vai rolando, vai fazendo. Fideliza cliente, isso acontece. Então, agora é vontade. Eu quero concluir oferecendo também o seguinte. Vocês viram ali que eu tenho um curso de venda online, né? O Vendas Express. Então, no Vendas Express, eu passo por tudo aquilo que a gente passou ali em 24 módulos de aproximadamente 10 minutos. E esse conteúdo, se você adquirir o curso, você fica com ele para sempre. Pode passar para a tua equipe, pode passar para outra pessoa, pode fazer o que você quiser. O preço dele é uma moleza. R$ 297. Ok? Só que para vocês hoje, a gente vai fazer 97, tá? Para quem quiser adquirir o curso. Lá no curso a gente fala sobre todo o processo de venda, todas as partes, então são mais de 4 horas de vídeo. A gente disponibiliza uma ferramenta para você treinar a tua equipe, aquela metodologia, tá? De como treinar, tem lá uma ferramenta dentro do curso, você pode baixar e utilizar para o treinamento da equipe. E lá também a gente orienta no penúltimo módulo como construir um farol de resultado ou como construir um funil de venda analítico, um funil de venda que ilumina qual é a decisão que você tem que tomar no começo do teu dia. Ok? Pessoal, quero agradecer, estourei o tempo um pouquinho, né? Aí, ó, o Rogério comprou e recomenda. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma. Agradeço a oportunidade, Paulo, de novo pelo convite e até a próxima vez. Muito obrigado, viu?